Saudações aos participantes do Congresso Online de Direito. Saudação especial ao meu amigo, querido amigo, professor André Bindê. Meu nome é Paulo Leal, sou professor de Direito Processual, também me dedico às estruturas formais da inteligência humana. Temos um grupo de estudos aqui em Santo Ângelo dedicado ao estudo da inteligência racional humana. E hoje eu quero falar aqui sobre recursos, sobre as diferentes espécies de recurso, especialmente sobre a natureza jurídica dos recursos e uma questão fundamental que diz respeito a esse tema, que é sobre admissibilidade e mérito no sistema recursal brasileiro. A primeira questão que nós precisamos colocar em evidência, então, para tratarmos desse tema, é a importância da distinção entre meios recursais e recursos no sistema processual. Essa distinção é importante porque nós temos alguns meios de impugnação das decisões judiciais que, embora cumpram a função que eventualmente o recurso também cumpre, mas elas se distinguem pelo fato de darem início a um novo processo, uma nova relação jurídica processual. Nós estamos falando daqueles casos em que é possível impetrar mandado de segurança contra uma decisão judicial toda vez que o sistema recursal não dispõe de um meio adequado para impugnar decisões violadoras de direito líquido e certo das partes no processo. Do mesmo modo, temos o habeas corpus. Temos também a ação rescisória, a ação de revisão criminal. São meios de impugnação de decisões judiciais, mas, no entanto, não são recursos. Recurso, segundo a sua finalidade no direito processual, então, é o meio colocado à disposição das partes, do terceiro prejudicado pela sentença, do Ministério Público naqueles casos em que a lei admite, para buscar revogar, aclarar ou substituir uma decisão judicial mediante procedimento, via de regra encaminhado a uma instância jurisdicional hierarquicamente superior e dentro da mesma relação processual. Então, o recurso tem esta característica e o que distingue o recurso dos meios de impugnação das decisões judiciais é o fato dele se processar dentro da mesma relação processual. Bom, para colocarmos esse tema em ordem, a primeira questão que nós precisamos também colocar em evidência para tratar dos recursos é a necessidade de distinguirmos, de entendermos a forma de organização do sistema judicial brasileiro. O sistema judicial, então, ele é organizado em instâncias. Nós temos, então, na base do Poder Judiciário, na primeira instância, então, os órgãos jurisdicionais que estão distribuídos dentro do território brasileiro com a finalidade, então, de servirem como o primeiro momento, o primeiro canal de admissibilidade das demandas, das ações judiciais. Também nós temos em nosso país, depois, numa segunda instância, os tribunais. Normalmente são tribunais regionais, situados no âmbito dos estados, ou situado no âmbito de um conjunto de estados, mas eles são regionais. Depois nós temos, na cúpula desse sistema, os tribunais superiores. Tribunal Superior do Trabalho, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral e assim por diante. Então, são os tribunais superiores. Então, nós podemos falar de uma primeira, de uma segunda e de uma terceira instância. Depois, é importante distinguirmos graus de jurisdição. Então, dentre estas instâncias judiciais, nós podemos falar, então, da existência de primeiro grau de jurisdição, segundo grau de jurisdição e graus de jurisdição de natureza extraordinária. Então, o que define o grau de jurisdição? O grau de jurisdição é definido pelo local onde a ação é proposta, onde ela é conhecida, então, em primeiro grau. E o segundo grau de jurisdição, então, é o tribunal com a competência de rever a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Então,
o sistema judicial brasileiro ele é organizado em primeiro, segundo grau e depois graus de jurisdição extraordinária. Vocês vão perceber a importância dessa distinção quando formos distinguir os diferentes recursos segundo a sua natureza. Pois bem, depois nós temos, então, agora, obviamente, que verificar esta questão que diz respeito à natureza dos recursos. Os recursos no sistema processual brasileiro podem ser recursos de natureza ordinária e podem ser recursos de natureza extraordinária. O recurso de natureza ordinária é aquele recurso instituído pelo sistema processual e garantido no artigo 5º da Constituição. É o recurso que garante ao participante da relação processual, então, o direito de reexaminar ou de rever a decisão em um segundo grau de jurisdição. Quando falamos, então, de recursos de natureza ordinária, nós estamos falando, então, de um recurso que tem por finalidade tutelar direito subjetivo da parte. A parte recorre porque a Constituição lhe assegura o direito de rever as decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição no sistema processual brasileiro. Essa questão é fundamental, por quê? Porque no recurso de natureza ordinária, o que está em pauta, o que a legislação assegura, é o direito subjetivo, o direito da parte de rever, então, de impugnar a decisão simplesmente alegando que a decisão foi injusta ou que o juiz não aplicou adequadamente o direito brasileiro ou que, eventualmente, não interpretou de maneira adequada a prova produzida no processo. Essa é a principal questão, então, que diz respeito aos recursos de natureza ordinária. Já quando falarmos dos recursos de natureza extraordinária, nós estamos tratando agora de um recurso que não tem mais por finalidade tutelar o direito subjetivo da parte, mas sim tutelar o direito objetivo do Estado. Então, quando alguém recorre num recurso de natureza extraordinária, ela não está alegando que a decisão é ilegal, é injusta ou que não avaliou adequadamente a prova, mas o que ela alega para poder recorrer é que o tribunal, ao julgar aquela demanda, não aplicou, violou o direito objetivo do Estado ou, naqueles casos em que o sistema estabelece e taxativamente vai dizer quais são os casos em que isso é possível, ela poderá alegar também que o tribunal, ao interpretar uma determinada disposição normativa, deu uma interpretação ou entendeu aquele tema de modo completamente diferente da interpretação que foi dada por outro tribunal, ou então divergiu com súmula do respectivo tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. Então, vocês vejam que quando alguém recorre num recurso de natureza extraordinária, ela está alegando, está atuando em defesa do direito objetivo do Estado. Obviamente que, provido o seu recurso, acolhida suas razões, a parte vai acabar se beneficiando, porque ninguém vai recorrer para ficar numa situação, aliás, o direito processual nem admite isso, ficar numa situação inferior à que estava antes de interpor o seu recurso. Então, nós temos aqui esta distinção. Primeiro, os recursos de natureza ordinária, então, são interpostos perante o primeiro grau de jurisdição para serem julgados perante o segundo grau de jurisdição. Já os recursos de natureza extraordinária são interpostos, então, no segundo grau de jurisdição para ser julgado, então, num tribunal de jurisdição extraordinária. É o que ocorre, então, no sistema, quando formos falar, então, dos recursos em espécie, aqui entre nós, é o que nós vamos falar, por exemplo, quando tratarmos do recurso de apelação. O recurso de apelação, no direito civil e no direito criminal, é um recurso de natureza ordinária, tem por finalidade, então, viabilizar o acesso da parte ao segundo grau de jurisdição. É interposto, então, perante o primeiro grau, que nós, processualistas, então, designamos como juízo aquo, para ser encaminhado, então, para o juízo, o tribunal de segundo grau, que é o juízo ad quem, e o âmbito de debate, então, destes recursos ordinários, que é o recurso de apelação
civil e criminal. Aliás, também temos o recurso ordinário no processo de trabalho, que é um recurso também de natureza ordinária. O âmbito é ilimitado. A parte, alegando apenas de que a decisão foi injusta, que não apreciou adequadamente a prova ou que violou o direito do Estado, ela coloca o tribunal, então, na obrigação de reexaminar esta decisão. Já quando falamos de recursos de natureza extraordinária, nós poderemos enumerar aqui entre esses recursos o recurso especial no processo civil e no processo penal também. Podemos falar também do recurso extraordinário, que é o recurso previsto no artigo 102, inciso 3º da Constituição da República, que leva o nome de extraordinário, mas que, na verdade, a natureza também é extraordinário. Podemos falar também do recurso de revista no processo de trabalho, que é um recurso de natureza extraordinária. Podemos falar do recurso de embargos. E todos esses recursos, então, quando a parte recorre, ela recorre porque ela alega, então, violação ao direito objetivo do Estado. Como eu disse, ela até pode se beneficiar da decisão judicial proferida neste processo, mas a alegação que ela faz não é mais direito subjetivo, mas o direito objetivo, que tem por objetivo tutelar o direito objetivo do Estado. Então, vocês percebam a importância de distinguirmos esta questão que diz respeito à natureza dos recursos, porque isso é de fundamental importância para tratarmos agora do próximo tópico que eu pretendo tratar aqui, que é a questão da admissibilidade e mérito quando falamos, então, de recursos no sistema processual brasileiro. Eu quero também chamar a atenção de uma questão da maior relevância quando tratamos deste tema, que diz respeito à linguagem no direito. Se nós formos verificar ou encontrar uma explicação, uma justificação para o direito enquanto uma instituição humana, nós poderíamos dizer que o direito é uma ciência da linguagem. O direito é uma ciência da linguagem porque o direito organiza esse ambiente de imputação dos fatos que ocorrem no âmbito do mundo humano e da natureza por meio da linguagem. Então, o rigor na linguagem do direito é de fundamental importância para tratarmos de qualquer tema que diga respeito a este tema. Então, direito é uma ciência da linguagem. Mas o direito também é um sistema de inteligência. E também é um conhecimento. O direito é um sistema de inteligência, é um conhecimento, porque ele também tem por propósito pôr em ordem o mundo da natureza e o mundo humano sob o ponto de vista desse sistema de imputação. Ou seja, quando determinados fatos ocorrem no âmbito da natureza, humano e da natureza, estes fatos, então, eles sofrem imputações por meio da linguagem. Então, nós precisamos distinguir, então, a ciência do direito do conhecimento jurídico, porque um se volta para o âmbito da natureza, das relações humanas, e outro se volta para o sistema de inteligência, para a racionalidade, para pôr em ordem aquilo que pensamos quando examinamos os fatos que dizem respeito, então, à natureza. Então, se o direito é uma ciência da linguagem, nós precisamos tomar cuidado com a linguagem jurídica, porque sob pena de não conseguirmos estabelecer um diálogo minimamente organizado para tratar de alguns temas. Vejam vocês o seguinte, tenho acompanhado com bastante perplexidade, tanto na imprensa quanto perante os tribunais brasileiros, a discussão sobre a possibilidade da execução provisória ou definitiva de uma sentença que tenha sido submetida ao julgamento em um recurso ordinário perante o 2º grau de jurisdição. Ou seja, a possibilidade... Há uma discussão muito interessante que eu não vou tratar aqui, porque obviamente não é o objeto do nosso exame, e nem eu teria condições de, no tempo que me foi dado, tratar a respeito disso, mas há uma discussão muito interessante que nós podemos fazer no direito brasileiro sobre a possibilidade de uma sentença judicial transitar em julgado, quando não for mais possível rediscutir os fatos, a matéria, o direito subjetivo da parte no processo. Ou seja, quando um processo é julgado em 1º grau de jurisdição,
As questões que dizem respeito à justiça da decisão, aos fatos tomados como verdadeiros e reais no processo, eles transitam em julgado. Porque não há mais possibilidade de levar esta matéria, o reexame da prova e dos fatos no processo, à instância extraordinária, um recurso de natureza extraordinária, porque a finalidade do recurso extraordinário é apenas rever a decisão sob o ponto de vista do direito objetivo do Estado. No entanto, o que se ouve, e aí eu digo a minha perplexidade, junto ao próprio judiciário, é se referir a esta discussão como a possibilidade, e aí se usa uma questão específica que pautou o debate jurídico nesses últimos tempos, a possibilidade de prisão em segunda instância. Ora, segunda instância. A linguagem jurídica não trata, e tem meios para tratar melhor disso. A possibilidade é de prisão em segundo grau de jurisdição, depois de provido ou não provido o processo em segundo grau de jurisdição. Porque se nós formos tratar da possibilidade de prisão em segunda instância, vejam os senhores que não seria possível, por exemplo, rigorosamente seguindo então as coordenadas dadas pela linguagem jurídica para tratar desse tema, não seria possível, por exemplo, executar uma sentença quando a competência originária fosse do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ora, ação 470. Qual era o órgão de primeiro grau de jurisdição para o julgamento desta ação? Pleno do Supremo Tribunal Federal. Há uma segunda instância depois do Pleno do Supremo Tribunal Federal? Não há. Portanto, não seria possível, então, executar esta sentença, porque ela jamais seria julgada numa segunda instância. Obviamente que o próprio Supremo Tribunal Federal, e acredito eu que essa discussão também não foi bem feita no Pleno do Supremo Tribunal Federal, pode admitir em julgamento de embargos infringentes, então um simulacro de segunda instância em que o órgão exerce ao mesmo tempo primeiro e segundo grau, aliás, de primeiro grau, e ele exerce então de primeiro e segundo grau e julga então o processo duas vezes, primeiro no conhecimento de primeiro grau e depois no julgamento dos embargos infringentes de segundo grau. E aí, então, a decisão efetivamente transita em julgado. Mas, mesmo assim, tudo se dá dentro da mesma instância. Portanto, essa discussão não diz respeito à primeira e segunda instância, mas sim a primeiro e segundo grau de jurisdição. E assim como essa questão que nós estamos enfrentando dificuldades terríveis aí para tentar tratar dos temas que dizem respeito à teoria jurídica no âmbito da educação, no âmbito dos debates acadêmicos, do mundo do jurista, eu tenho visto assim com muita preocupação pessoas escrevendo, inclusive a legislação trazendo já de forma expressa esses usos impróprios da linguagem, por exemplo, falando em trancar um recurso, destrancar um recurso. Ora, trancar recurso. Desde quando um recurso fica trancado em algum lugar? O que acontece em algumas hipóteses é o recurso não ter o seu processamento, ou ter o seu processamento encerrado num determinado momento. Agora, trancado ele não fica. Como vi também agora esses dias, lendo um texto falando o direito como uma ferramenta. Olha, tem parafuso no direito para alguém precisar usar uma ferramenta na linguagem jurídica? Então é óbvio que nós precisamos tomar cuidado com a linguagem. E eu, quando falo da linguagem jurídica, eu chamo a atenção, então, agora para o último aspecto que eu gostaria de tratar nesta minha fala de hoje, que é a que trata da admissibilidade e mérito nos recursos. Toda vez que nós falamos, então, de admissibilidade, eu já disse para vocês aqui, então, que nós temos o juízo a quo, que é o juízo que proferiu a decisão que está sendo impugnada, e nós temos o juízo ad quem, que é o juízo, então, que vai ter competência para reexaminar esta matéria por meio, então, do recurso que lhe for encaminhado. Então, quando alguém recorre, este recorrente encaminha para o juízo a quo uma petição escrita, por meio do qual, então, ele apresenta os seus argumentos para recorrer, e o juízo a quo, então, vai verificar se a parte cumpriu com as exigências estabelecidas em lei, e depois de verificar se todas aquelas exigências para que ela possa recorrer foram cumpridas, ele decide, então, se recebe ou se admite ou se não recebe ou não admite o recurso. Então, quando nós falamos de receber e admitir, nós estamos tratando de uma decisão que é proferida pelo juízo a quo.
Bom, se o recurso foi recebido, admitido no juízo ACO, o juízo ACO, então, agora remete esse processo, ou submete esse processo, agora com o processo eletrônico, ao julgamento do juízo ad quem. No juízo ad quem, nomeado um relator, este processo, então, é levado a julgamento e no juízo ad quem, antes de julgar, o órgão, então, reexamina se a parte efetivamente cumpriu com os pressupostos de admissibilidade e se ele concluir positivamente, ele vai dizer, então, que conhece o recurso. Conhecer o recurso, então, é um exame de admissibilidade que o juízo ad quem faz, que é praticamente o mesmo exame que o juízo ACO também faz, mas que nós designamos, então tratamos, sob o ponto de vista da linguagem jurídica, como receber ou admitir o recurso. Bom, se o juízo ad quem, então, conheceu o recurso, ele vai decidir logo a seguir se dá ou se nega provimento ao recurso. Dar ou negar provimento ao recurso, então, indica se o recurso foi acolhido, se as razões apresentadas pelo recorrente foram acolhidas ou não. Todavia, como nós, nos decorrer dos últimos anos, particularmente com o avanço dos meios tecnológicos para acompanhamento dos processos e com a amplitude que se deu, assim, a possibilidade das partes impugnarem as decisões judiciais, e especialmente com a possibilidade, com o aumento vertiginoso, então, desse número de recursos, foi instituído no direito processual a possibilidade do relator, antes de submeter, então, o processo para julgamento perante a turma, ou seja, para que a turma verifique, então, se ela conhece ou não conhece o recurso. Então, o relator profere uma decisão em que, eventualmente, ele pode negar seguimento ao recurso. Quando o relator nega seguimento ao recurso, ele, então, está proferindo uma decisão monocrática, dizendo, então, que aquele recurso que foi admitido no juízo ACO não vai ser levado para o juízo ad quem, ou pelo colegiado do juízo ad quem, para dizer se ele conhece e se provê ou não provê o recurso. Então, negar seguimento é um modo pelo qual o relator decide não levar o processo a julgamento e ele mesmo toma a decisão. Essa questão de negar seguimento ou dar seguimento a um recurso pelo relator, ela vem sofrendo transformações. Ela iniciou no processo do trabalho com uma alteração no artigo 896 da CLT que permitia que o relator negasse seguimento ao recurso quando manifestamente incabível ou por contrariar súmula ou a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho. Mais tarde ele foi incorporado também pelo Código de Processo Civil e mais tarde ainda foi introduzido novas modificações, dando a possibilidade não apenas ao relator negar seguimento, mas também para que o próprio relator pudesse conhecer o recurso e dar provimento ao recurso. Então vocês percebam que esta questão diz respeito à linguagem do direito e ela é de fundamental importância. Por que isso? Porque quando vocês lembram lá no início, e agora eu me encaminho para o encerramento da minha fala, lá no início nós falamos que o recurso de natureza ordinária, quando nós tratamos desse recurso, quando a parte recorre, ela basta ter sido sucumbente e alegar que a decisão foi injusta para abrir então a possibilidade de levar a sua insurgência para conhecimento e julgamento perante o segundo grau de jurisdição, que pode dar ou negar provimento ao seu recurso. Todavia, quando nós tratamos de um recurso de natureza extraordinária, e como o recurso de natureza extraordinária não é mais um recurso colocado à disposição da parte para tutelar direito subjetivo seu, mas o fundamento principal desse recurso é tutelar o direito objetivo do Estado, a parte, ao recorrer, ela precisa demonstrar o cabimento do recurso. Demonstrar o cabimento do recurso significa que já no juízo ACO ela precisa demonstrar para o juízo ACO que aquela situação tratada na decisão que ela está buscando impugnar
viola o direito objetivo do Estado ou deu interpretação diferente da que foi dado por outro tribunal, ou viola a eventual disposição de súmula ou da jurisprudência uniforme de um tribunal superior, para que o juiz o acolha, então, verificando se eventualmente essa situação se apresenta ali como concreta e real, então ele possa receber o recurso e encaminhar para julgamento perante o juiz ad quem. Li críticas já de pessoas revelando perplexidade com relação a isso e dizendo que o juiz Wacó não tem a possibilidade de adentrar no mérito do recurso, porque a violação do recurso seria o argumento principal do recurso e, portanto, quando o juiz Wacó diz que aquilo não ocorre, ele estaria usurpando a competência do juízo ad quem, que deveria examinar esta matéria. Mas, na verdade, essa perplexidade revela, no fundo, ignorância. Revela ignorância por quê? Porque é óbvio, seria impossível instituirmos um sistema em que não fosse dada essa possibilidade do juiz Wacó fazer um filtro na admissibilidade do recurso, quando ele recebe ou conhece o recurso, porque o que acontece? Se não fosse possível fazer isso, todos os processos, bastaria que alguém alegasse que a Constituição da República foi afrontada e que, por uma razão qualquer, uma decisão impediu que as disposições constitucionais tivessem eficácia e, portanto, estivessem em vigência, obviamente, bastaria que alguém alegasse isso para levar todos os processos para o Pleno do Supremo Tribunal Federal, porque todos os processos, em princípio, poderiam caber recursos de maneira a fazer com que o Supremo tivesse que julgar todas as demandas ajuizadas perante o Judiciário brasileiro. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, jamais conseguiria fazer isso. Então, o que acontece é que os juízes de Wacó, eles fazem, então, o primeiro filtro. É eles que vão tratar, então, de verificar se a parte conseguiu demonstrar a incidência daquela hipótese legal e que autoriza a interposição do recurso de natureza extraordinária, e ela tem que fazer isso demonstrando o cabimento do recurso. Por fim, eu quero apenas fazer uma observação. Como eu falei aqui que o direito é uma ciência da linguagem e para o direito é fundamental o rigor no uso da ciência, da linguagem jurídica, eu tenho acompanhado aí, perante boa parte dos tribunais brasileiros, uma prática que a mim causa uma certa perplexidade, em que os juízes Wacó, quando examinam a admissibilidade de um recurso, ao invés de dizer o seguinte, admito o recurso, ou não admito o recurso, ou recebo o recurso ou não recebo o recurso, eles estão dando o seguinte despacho: dou seguimento ao recurso, ou nego seguimento ao recurso. Como negar seguimento a um recurso se o recurso sequer começou a tramitar? Quem dá seguimento ao recurso ou nega seguimento ao recurso é o relator no âmbito do tribunal ad quem, responsável pelo julgamento do recurso. O juiz Wacó não dá seguimento, até porque o recurso nem sequer foi admitido. Como é que tu vai dar seguimento a algo que não foi? Então, portanto, é má emprego da linguagem jurídica, desconhecimento da teoria jurídica. E tem uma série de outras questões. Eu um dia quero tratar melhor esse problema de dizer que as leis entram em vigor em nosso país. Ora, a lei tem vigor. Vigor é um atributo da natureza aos seres vivos. A lei entra em vigência. A lei vige, não vigora. A lei entra em vigência. Então, eu quero, para encerrar, dizer o seguinte. Se eu conseguir hoje aqui, pelo menos, convencê-los, e se eventualmente algum operador, o assessor que atue junto aos tribunais, parar de usar esta expressão, nego seguimento ou dou seguimento no juízo Wacó, me dou por muito satisfeito. Então, eu venho fazendo uma cruzada há bastante tempo com os meus alunos, sempre que falo. Acho que nós precisamos parar um pouco para refletir. O direito precisa se reconstruir e a reconstrução do direito inicia pela correção da sua linguagem. Sem a correção da linguagem no direito, nada é possível nesse âmbito e o caos instalado cada vez vai aumentar mais. Então, agradeço mais uma vez ao professor André Bindê por poder participar desse congresso online de direito. Desejo sucesso aos demais painelistas e muito obrigado pela oportunidade.